A Justiça decidiu em liminar que os salários dos vereadores de Sertãozinho terão que ser revisados para baixo. 2 advogados entraram com diversas ações judiciais e têm conseguido resultados positivos. A Justiça entendeu que os reajustes salariais que os próprios vereadores aprovaram nos anos de 2017, 2018 e 2019 é ilegal e determinou numa liminar que os vencimentos sejam reduzidos imediatamente. A ação foi movida por 2 advogados de Ribeirão Preto que encontraram ilegalidades em vários municípios da macro-região. A Justiça entendeu que esse aumento maquiado de reajuste que os vereadores se dão no curso dos seus próprios mandatos é ilegal. Então decidiu liminarmente por reduzir os salários deles ao patamar anterior, como previsto no ano de 2016. Um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para outras finalidades está sendo utilizado de maneira ilegal para remunerar vereadores, remunerar agentes políticos. A Câmara informou por meio de nota que a decisão liminar da Justiça será cumprida imediatamente e que os vereadores já foram informados que a partir de agora os vencimentos serão pagos sem esses acréscimos. No entanto, a Casa de Leis entende que há uma divergência na interpretação desse assunto entre o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Justiça e não descarta recorrer da decisão. Uma irregularidade e uma imoralidade, né? Pensemos num caso comum onde um trabalhador tem o direito de regular o próprio salário, ele se dá o aumento. É mais ou menos esse caso. O mínimo moralmente aceitável é que eles deem o aumento para os próximos colegas que virão. Até porque, né, a gente sabe que também não é bem assim, que muitos deles sempre pensam na reeleição. A Casa de Leis explicou ainda que não se trata de reajuste salarial, mas de reposição de índice da inflação. Esse advogado, morador de Sertãozinho, comemorou a decisão da Justiça que vai trazer economia aos cofres públicos e pede mais atenção dos vereadores. O Legislativo, ele pecou nas suas 2 principais funções. Ele legislou mal e não fiscalizou. Então, eu creio que 100% praticamente da população elogia e vê com bons olhos a decisão do Judiciário de suspender esses aumentos nos subsídios dos vereadores do ano de 2016 para cá. Além de Sertãozinho, a Justiça determinou a redução salarial dos vereadores de outras cidades, como Jaboticabal, Bebedouro, Pontal e São Simão. O mérito das ações ainda será julgado pelo tribunal e os advogados vão entrar com outros processos nos próximos dias. É dever cidadão, né? Acredito estar cumprindo com o meu dever cívico quando faço o meu papel, uso o meu conhecimento, minhas habilidades, um pouco do meu trabalho para fazer o que é correto, não só para ganhar a minha vida, ganhar o meu dinheiro. A gente faz isso justamente pela moralidade pública, né? Para que os agentes públicos, né, se apeguem na moralidade. Não basta ser legal, no caso nem legal, tem que ser moral também. O que as pessoas têm que entender, principalmente aqueles que estão lá dentro, é que subsídio não é salário. E exercer a vereança não é profissão, tá certo? Então, o subsídio tem que ficar de acordo. A opinião da população é que deveria cair 70%, 50% do que eles ganham. Já estaria muito bem pago. André Costa, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. E agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. André, e a população comemora a decisão da Justiça, que afinal de contas vai gerar aí economia, né? E para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político Igor Lorenzato Rodrigues. Igor, muitas câmaras estão sofrendo ações e o Judiciário tem decidido pela redução dos salários. Isso, na verdade, mostra que esses projetos nunca deveriam ter sido aprovados? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, principalmente no momento em que vivemos agora, em que há uma severa diminuição na arrecadação de recursos financeiros pelos municípios, né? Esses projetos que aumentam os subsídios de vereadores ou de qualquer outro agente público, né, não deveriam sequer ser apresentados, quanto mais aprovados, né? Deve-se ter aí um bom senso, né, dos gestores e dos agentes políticos eleitos para fazer uma austeridade, ter uma austeridade aí com o erário. E em muitas cidades, vereadores já são bem pagos, com salários que chegam perto aí dos R$10 mil. Quem já ganha esse valor realmente precisa de aumento?
Não, acredito que não, né? Num país que nós vivemos em que a classe média já é considerada a partir aí de R$3.000, né? Uma pessoa que ganha R$10.000 realmente se encontra em muitas boas condições de se manter, né? Principalmente nesse período agora de pandemia, enquanto várias pessoas no Brasil estão passando por severas dificuldades econômicas. Igor, e o que falta para os parlamentares entenderem de fato que vereador não é profissão? A vereança, assim como qualquer outro cargo, deputados, isso aí é uma vocação. Você tem que estar ali para prestar um serviço de qualidade, eficiência para a população, né? E não pode ser visto como profissão, você não pode se eternizar ali naquele cargo simplesmente pela posição que ocupa. Você tem que apresentar projetos e você tem que ser efetivo, né? Então, falta aos vereadores, na verdade, entender a posição deles ali, que é uma posição de passagem, né? Você apresenta os seus projetos e, eventualmente, você abre mão para novas gerações de agentes públicos e políticos. Seria essencial olhar a realidade de cada município, mais do que isso, ouvir a população antes de decidir pelo aumento dos salários. Principalmente nessas questões, ouvir a população é essencial, né? Nós vivemos num sistema democrático e a democracia participativa deve estar na pauta de todas as câmaras municipais do país e do poder legislativo como um todo, né? As pessoas, os políticos, eles precisam trazer a população para discutir. E como você analisa, né, a atitude desses dois amigos, advogados de Ribeirão, que decidiram voluntariamente mover essas ações? Eu acredito que é uma questão de cidadania, né? Sendo advogado ou não, eles atuaram às vezes em causa própria. Causa própria eu quero dizer, né, como advogados que têm a prerrogativa, mas qualquer cidadão poderia procurar um advogado e entrar com uma ação popular. Tem vários instrumentos constitucionais que permitem e dão instrumentos para a população buscar essa readequação de política nos municípios. Ok, Igor, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente vai exibir uma entrevista com o médico e diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas em São Paulo. Ele voltou a criticar o isolamento horizontal. André. Obrigado, Thaís. Até daqui a pouco.